em 5, 4. Alô, alô, tripulantes! Hoje estamos com uma convidada mais do que especial aqui no Mooncast. Estamos com ela, que é a rainha do superendividamento. E caso você não saiba, superendividamento é uma lei, mas isso a gente vai falar mais aqui no podcast. Não vou nem falar sobre o faturamento de milhões do escritório dela e sobre as ações que ela tem feito no Instagram e tem movimentado toda a comunidade jurídica. Estamos aqui, batam palmas aí para Karina Donata! Ai, adorei a apresentação, Pepe. E obrigada pelo convite, estou muito feliz. Me desloquei do Sul, né, Acabou de chegar em São Paulo. Vim direto para cá, depois vou para Alphaville e volto domingo para o Sul. Mas fiquei honradíssima com a agenda dela é assim. É corrida. Eu tô viajando quase todo mês, né? Então, sempre uma viagenzinha, mas essa foi muito especial. E é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Que hoje a gente vai falar não somente sobre o mundo jurídico, mas como você cresceu como empreendedora também e como que seu escritório hoje é referência no país. E para quem está assistindo a gente, não é do mundo jurídico, não se preocupe que também esse episódio vai vir com muitos insights, porque a Karina, assim, ela tem tanta coisa para ensinar. Uma conversa com ela é uma aula, então você tem que ficar até o final, até mesmo para saber o porquê desses dólares que estão na nossa mão e que todo mundo que pega tem muita sorte. Então eu já vou levar para minha casa isso daqui. Mas antes de tudo, antes da gente começar aqui, eu queria entender um pouquinho quando você entendeu, né, que você queria realmente ser advogada. Vamos começar do início aqui. Quando eu acho que praticamente quando eu nasci. Eu vou te contar um pouquinho da minha história, tá? Eu nasci em São Paulo, morei em Minas Gerais, mas minha família é toda gaúcha. E hoje eu moro no Sul. Por isso você tá pelo Brasil todo. Tô assim, ó, eu sou bem perdida, mas me encontro, assim, super legal. Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia com 12 anos, tá? 12 anos. E eu comecei como secretária. Era uma faz tudo, né? Porque 12 anos não podia nem ter como ser secretária. Mas como o advogado lá me deu uma chance, então eu atendia telefone, tirava xerox e tal. E o tempo foi passando. Quando eu vi, eu estava me formando em direito no mesmo escritório que eu trabalhei. Caramba! Sério. Então, assim, foi muito tempo já dentro de um escritório. Né? Então, a minha bagagem jurídica é muito grande, além dos meus 20 anos de formado. Então, me formei no escritório, me formei na faculdade, nessa cidade onde eu morava, que era em São Lourenço, com 35 mil habitantes na época. E eu dei aula na faculdade onde me formei. Então, eu saí da faculdade, já fui dar aula na própria faculdade de prática jurídica. E aí, guria, eu tava vendo que eu ia estagnar ali, porque eu já tava no máximo do que eu tinha que fazer lá, por ser uma cidade pequena. Claro, hoje talvez eu pensasse diferente com o digital, mas na época eu não via muita oportunidade. O que eu fiz? Minha mãe já tinha voltado para o Sul fazia um tempo, e eu tava lá sozinha praticamente. Falei, eu acho que eu vou para um lugar maior, vou arriscar, né? Porque tem que ter um pouco de coragem de largar tudo, né? Trabalhava muito tempo nesse escritório, tinha uma responsabilidade bem grande. E eu larguei tudo e fui. Guria, o início também não foi fácil, tá? Foi muito difícil, foi doloroso. Levei muito não na cara, nunca fui contratada por nenhum escritório de advocacia. Eu ficava tão frustrada, porque assim, na entrevista sei lá, eles não batiam, sabe? O que eu falei? Eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que me virar, abrir o meu escritório, mas assim, ó, bati muita porta de loja, pegava cheque para executar, ia nos bairros, ver se tinha cliente que queria me contratar, então assim, ó... Era assim sua prospecção? A minha prospecção era puramente orgânica e com cartãozinho. E então foi assim, foi as duras penas, mas hoje, graças a Deus, tem um escritório que ele não é grande número de pessoas, a gente tem internamente 14 pessoas, mas tem as equipes externas, mas assim, em número de processos ele é grande, a gente tem processo em todo o Brasil, não tem
Apenas no Acre não temos, mas o resto Alô, Acre, contrata, KDG Advogados. E aí a gente está aí. Hoje a gente tem setores no escritório, a gente tem setor financeiro, setor comercial, setor jurídico. Então, assim, cada dia mais a gente conseguiu organizar a casa. Mas foi com muita dor, muito problema e também, assim, encontrei as pessoas certas. Hoje eu tenho a Carol, que é a head do meu jurídico, tem a Liz, que é a head do comercial, tem o pessoal que é do financeiro. Então, assim, estou também com as pessoas certas, sabe? Identifiquei as pessoas certas e coloquei elas para serem as lideranças do escritório. Então, é muito engraçado, porque eu fiz direito também, Sim. Né? E o que eu percebia nesse mundo, assim, de advogados, é que poucos advogados têm essa veia empreendedora, né? Tem muitas pessoas, porque tem grandes escritórios, a gente sabe que pelo Brasil existem grandes oportunidades, realmente, mas eu estava vendo o podcast até do Nelson Williams, que é uma grande referência, né? Nesse mundo jurídico. Sentidos, seu amigo. E no digital, meu amigo. E no digital, e ele estava falando exatamente isso, né? Que quando ele resolveu abrir o próprio negócio, ele era mais a parte da propaganda, né? Porque ele precisava prospectar, ele precisava de clientes. Sim. Porque a parte de direito ele já sabia. Sim. Mas não adianta nada o advogado ficar lá parado e falar, nossa, eu sei o Vademecum inteiro, né? E não tem cliente. Então, a partir do momento que a Karina decide empreender, como é que ela começava? Como é que você prospectava isso? Como é que você adquiriu essa confiança para ir de porta em porta? E como é que foi? Não sei se você vai saber me falar, assim, como é que foi o seu primeiro cliente que foi para o seu escritório? Você falou, nossa. Pepe, a confiança foi a dor mesmo. Foi a necessidade, sabe? De falar assim, eu vou ter que dar um jeito, porque já estava começando a ficar realmente numa situação bem complicada, sabe? E primeiro cliente, a gente nunca esquece, porque é o primeiro problema que a gente vai resolver, né? Foi um nervoso. Foi o seguinte, o meu primeiro cliente deu tudo errado. Por exemplo, eu não tinha carro na época, eu estava sem carro, e eu tinha R$2 no bolso para pegar ônibus. Fui assaltado, o cara me roubou R$2, com uma faca aqui na cintura. Por isso eu tive que ir para o fórum a pé, de salto alto, meu salto alto já estava no preguinho. Então, assim, são umas histórias engraçadas, mas tristes, né? E foi nesse meu primeiro cliente que a gente ia ter audiência. Cheguei lá no fórum, a audiência tinha sido cancelada. Só que eu tive que ir até lá a pé, voltar a pé, porque eu tinha sido assaltada. E a audiência não aconteceu, né? E assim, foi triste, assim. Foi porque eu estava esperando que tivesse audiência para ter um acordo, para ter dinheiro. E aí, nada aconteceu, nada. Aquele dia foi um dia horrível, traumático. Você pensou em desistir? Claro, óbvio. Por isso que eu comecei a ir também atrás de escritórios, né? Ou parceria, ou audiência, alguma coisa. Guria, parecia que não era para acontecer. Eu falei assim, ou eu vou ser sozinha e dar um jeito de ser alguém, ou realmente vou ter que fazer outra coisa. Né? Porque não dava certo em entrevista, não dava certo em parcerias, mas aí as coisas foram acontecendo, sabe? No início ali, claro, foi luta, porque antigamente, quando eu iniciei, era muito essa questão orgânica, era cliente de indicação, eu já não era da cidade, então, assim, tem uma dificuldade, a gente mora num estado que é bairrista, tá? Então... A Karina é do Rio Grande do Sul. Mora no Rio Grande do Sul. Família de lá, mas, assim... A gente sabe que as pessoas dão preferência pelos advogados, para os advogados que são de lá. Mas foi luta, mas aí um dia eu parei e falei assim, tem algo errado, não é possível. Eu tinha escritório, atendia, mas eu não estava mais satisfeita nem com o que eu fazia, porque era muito exaustivo, eu ia para as igrejas também fazer prospecção, Eu ia para os cultos, fazia amizade com os pastores e dava meu cartão e os pastores me indicavam. E dava certo? Muito certo. Nossa, nesse período, foi o período que eu mais tive processo, mais tive clientes. E aí eu comecei a conseguir se estabilizar um pouco. Que as coisas acontecessem. Mas depois eu também não... aí a coisa começou a diminuir, porque a coisa não é sempre constante, nem no digital, nem no orgânico. Então você tem que ter cliente todo mês para conseguir ter uma estabilidade.
Aí a coisa começou a diminuir, os processos começaram a acabar. E aí o que eu pensei? Vou fazer cursos, vou ver alguma coisa para ver o que eu descubro. Mas aí você já tinha uma reserva financeira, você já estava mais tinha, estabilizado, sim. os pastores já tinham te ajudado. Já. Porque assim, a gente também, o digital, a gente sabe que ele é puxado, não é sempre que você consegue cliente, às vezes o cliente tem que ser qualificado, mas o cliente, mesmo qualificado, ele tem que fechar. Então, assim, tudo tem que ter uma reserva financeira, tem que ter um gasto. E então eu fui pro digital, comecei a fazer lá meus vídeos lá atrás, não sei nem da onde que eu comecei a tirar isso, mas comecei a fazer, acho que foi intuitivamente. E comecei a fazer. Mas assim, à toa, sabe? Aí comecei. Que ano foi, você lembra? Mais ou menos. 2000 foi muito antes da pandemia. Foi muito antes da pandemia. Muito antes da pandemia. Porque até aí você tava atendendo que área do direito? Eu sempre fui do bancário. Sempre foi do bancário? Fui, sempre. Não, é uma área que eu sempre fui. Desde que eu me conheço, assim, claro, nesse escritório que eu trabalhei, eles faziam outra área, é uma área bem específica. Mas eu ainda fazia umas coisas, umas ações bancárias e dava certo. E depois eu falei assim, o bancário para mim é o que eu vou conseguir. Mas eu acho que eu demorei muito para ir para o digital no bancário. Mas ainda assim, olha, se eu te falar que deve ser um 15, 16. Por aí, de 2016, eu acredito que eu comecei a fazer vídeos. Nossa, que bom. É. Que bom. Então, tanto é que eu tenho Facebook há muito tempo, do meu escritório. E daí você sentiu que, nessa época, como é que você se sentiu em relação, primeiro, aos advogados, como que os advogados começaram a te olhar quando você começou a fazer vídeo, e em relação à vinda de clientes? Então, os advogados começaram a olhar, assim, me perguntavam assim, e aí como que você tá com seus videozinhos? Eu falo assim, videozinho não, que lá é a extensão do meu trabalho. E a questão de vinda de clientes foi demorado, foi investir, perdi muito, investi de novo, mas sempre no intuito de sempre fazer, sabe? Eu falei assim, nunca desistir, não era opção desistir. E aí as coisas foram acontecendo. Hoje a gente tem clientes em todo o Brasil, recebemos em torno de 300 clientes aí, às vezes por dia, tá? No fim de semana, na segunda-feira, são 300 pessoas que são atendidas. E a gente tem uma equipe comercial para estar ali, né? Então, a gente tem a equipe, tem automação, tem inteligência artificial. Então, a gente investe também em tecnologias, porque não é só chegar o lead. Tem que manter ele na tua base, tem que aumentar a LTV, Exatamente. Né? Mas esse que é o ponto, né? Quando a pessoa empreende, ela tem sempre... Porque empreender não é abrir CNPJ. Não. Empreender é criar algo que realmente vai solucionar problemas daquilo que você se propõe a fazer, né? Exato. Abrir CNPJ é abrir empresa, é um empresário, tá tudo certo. Nem todo empresário empreende. E nem todo empreendedor é empresário. Tem muita gente CLT que é empreendedor, porque dentro da sua própria equipe, tu ajuda, a gente conhece a Liz, por exemplo. Exatamente. A Liz tem uma mentalidade empreendedora. A Liz, ela faz toda a parte comercial para a Karina. Eu tive a honra de conhecê-la. E ela, assim, ela tem uma mentalidade empreendedora. Sim. A gente foi lá naquele treinamento em Alphaville, ela estava anotando tudo, ela quer crescer, ela quer co-criar, ela quer mudar, ela quer fazer o negócio acontecer. Isso é ter uma mentalidade empreendedora. E eu percebo que no mundo jurídico, óbvio, né, que a Karina, gente, ela, além de empreendedora, ela é influenciadora dos advogados também. Ela conhece todo mundo. Conhece todo mundo, é verdade. Mas a sua turma, assim, eu percebo que tem uma mentalidade muito empreendedora. Sim. Mas saindo disso, eu não vejo tanto assim. Gente, eu não tô falando que advogado não tem mentalidade empreendedora, por favor. Tem muitos que tem. Mas assim, Pepe, também assim, não foi o primeiro curso que eu fiz que aconteceu. Tanto é que eu fiz uma mentoria que chama dos nichos de sustentação. Só que lá ele me abriu a mentalidade, a mente assim, ó. Como assim, nichos de sustentação? Ele tem os nichos dele, assim, revisão de juros, que são os nichos fáceis de fazer. Alguns subnichos para você colocar no digital, entendeu? Só que eu não fiz nenhum deles. Eu fiz superendividamento. Entendi. Porque eu entendi o digital, mas através disso, entendeu? Mas assim, não é... Então,
para mim, o que bateu foi o superendividamento, que ninguém acreditava que conseguiria escalar. E a gente conseguiu escalar no escritório. Então, é muito interessante, porque é uma área, é bancário, porém é uma lei nova, então teve muitas dúvidas. Os juízes, alguns juízes não conhecem essa lei. Mas, assim, foi com a ajuda da minha equipe, tá? Porque eu deleguei para as pessoas certas que conseguiram também me ajudar. Sabe? A ideia eu trouxe. O resto, ó, me ajudem e vamos lá. E a equipe fantástica, assim. A Carol, que tá aqui comigo, sabe? A Carol tá aqui vendo nosso podcast, ao vivo. É fantástica, assim, no sentido de conseguir organizar. Ela é rápida e ela é das planilhas. Aí isso aqui tem que ser isso, ela delega prazo, a gente tem sistemas também. E é um conjunto de fatores. Não sou só eu e nem só eu digital. Tem que ter um conjunto de coisas. Exato. Não adianta chegar um monte de leads, você não tem pessoas para atender. Mas também para escalar, você tem que ter lead todo dia, tentar fechar contrato todo santo dia, sabe? Exato. Então... Mas eu acho que essa dica que você acabou de dar, eu não sei se vocês pescaram aí, mas essa questão do subnicho, e não só na advocacia, como em qualquer coisa que você faça no digital, quanto mais você conseguir subnichar, mais você vai conseguir crescer. Dentro daqueles... Mais a sua audiência vai vir qualificada para aquilo que você quer. Desde que você saiba que palavra-chave você está procurando, né? E aí você acha que essa questão do superendividamento foi uma grande virada de chave do seu escritório? Foi aí que cresceu o KDG? Carol, porque assim, eu acho que eu era meio Carol, desculpa. A Carol tá aqui, gente. Ó. Pepe, desculpa, sempre acontece, relaxa, né? aí. É que eu tava o tempo todo com a Carol. Enfim, Pepe, desculpa. Eu acho que quando a gente escolhe um nicho, a gente tem que ser meio exclusivo nele. Então, quando eu comecei, não tinha muita gente. Acho que praticamente era eu, sabe? Que comecei no digital com superendividamento. E aí, por isso que hoje eu sou considerada a rainha do superendividamento, porque eu acho que eu sou a que tem mais processos de superendividamento a nível Brasil. Então, aí hoje o pessoal me chama, né, de rainha do superendividamento, na brincadeira. Mas me falaram assim, olha, eu acredito que você seja a pessoa que mais tem, o escritório que mais tem processos de superendividamento, é por isso. Inclusive, a Karine, ela também já fez uma mentoria para advogados que querem entrar no nicho de superendividamento, porque ela precisa de ajuda, porque a gente fez até uma conta, né, da quantidade de endividados que tem no Brasil. Ela precisa de muita ajuda para atender toda essa galera. 70 milhões de endividados, né, e junta essa parcela dos superendividados, e pouca gente para atender, e nem que 1.000 advogados pegue, não consegue, sabe? Então, aí é escolher nichos, a persona correta e ter bons gestores de tráfego também, né? Porque tem tantos gestores aí que não resolve nada, só queima teu dinheiro e não vai. E essa questão de criação de conteúdo, né? Criação de conteúdo. Porque cada vez mais a gente tem que expandir a nossa comunicação através do digital, né? Eu concordo muito com você que não seja só o digital. O digital nunca anda sozinho. Não tem como. Para mim, o digital é realmente uma extensão da nossa comunicação, uma extensão do nosso trabalho. A gente tem que mostrar no digital, mas nada substitui toda aquela experiência que a pessoa vai ter com a sua equipe, né? Com o seu trabalho. Depois com o WhatsApp, que você pode, às vezes, mandar perguntando se fulano tá bem. Isso muda totalmente o jogo, né? Então, não é somente o digital. Porém, o digital, ele tem uma ferramenta que são os vídeos agora, né? Os vídeos, e você produz vários vídeos muito bons. Inclusive, teve um que foi a perguntas e respostas, né? Sim. Que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que eram 2 Carinas. E ela perguntando para ela mesma um pouquinho mais sobre as ações de superendividamento, porque os advogados sabem, mas quem não é do mundo jurídico não tem noção dessa lei. Você acabou de falar, né? É uma lei nova, as pessoas não sabem. Então, você se colocou no lugar do seu público para perguntar. E esse vídeo deu mais de 400 mil visualizações. Deu muito. Foi assim, foi um estouro. E
E logo após esse vídeo, você abriu uma live, assim, sem avisar ninguém, né? Conta aí pro pessoal dessa live. Guria, desculpa. Não se preocupe. Acabei de... Temos a água aqui, que é a Atar Digital, que tá recebendo aqui no... Essa água aqui, gente, é uma água com sais. Ó. Bom pra pele. É bom pra pele. Toma aqui a água que a Atar disponibilizou pra gente. Estamos chiques aqui. Pepe, eu esqueci que você perguntou. Não se preocupa. Eu pergunto... Eu também esqueci, tô brincando. Meu Deus, tamo bem. Eu perguntei mais sobre essa live que você fez logo tá. após o seu conteúdo ter ido muito bem. Você abriu uma live sem avisar ninguém. Simplesmente abriu meio-dia a Karina Online lá. E aí? Pepe, primeiro eu vou contar um pouquinho como que eu faço os conteúdos, né? Pra mim, o conteúdo é uma coisa muito importante. E também não é só ir pro digital impulsionar um vídeo, Deus, tem que ter autoridade. Porque senão as pessoas não confiam. O que aconteceu? Os vídeos são uma extensão do meu trabalho. Então, uma vez por semana, a Nicole vai no escritório, a gente grava conteúdo para toda semana. Mas, assim, conteúdo às vezes para 15 dias. Mas ela tem muito conteúdo já guardado. E eu mando também conteúdo para os meus gestores de tráfego. Aí, então, a gente já tem muito material, mas toda terça ou toda quinta ela tá lá. Aí... Eu esqueci de... Não, como é que você grava conteúdo? Você tem um calendário editorial e você tem um planejamento estratégico. Tem tudo. Eu sei tudo da criação de conteúdo verdade. da Karina. Porque, né, minha mentora... Não, mas a Nicole é maravilhosa. A Nicole fez a mentoria junto com a Karina e, assim, as duas juntas produziam conteúdo de muita qualidade. Qualidade E é mesmo. muito legal ver que é exatamente isso. Tem gente que faz mentoria, faz curso, e não faz consegue lugar nenhum. Consegue. Por quê? Porque não segue um calendário. Porque a partir do momento que você entende que o conteúdo é parte do seu trabalho, você para uma vez por semana e grava conteúdo para uma semana, para 15 dias. E a gente tava no evento, tava a Karina lá, o Reels novo. E a Karina do meu lado. E não tava fazendo nada. Exatamente. Não tava nem mexendo no celular. E o conteúdo apareceu lá, entendeu? Então, é muito legal vocês terem esse planejamento. A Nicole super te ajuda com isso. Depois eles mandam pro tráfego. E esse conteúdo vai rodando e vendo qual que vai... Também você vai testando. Não são todos os conteúdos que vão dar bom. Não, claro que não. Imagina, às vezes é um de 20, um de não sei o quê. Então, não é tão simples a coisa. E aí, fiz a live. Resolvi um dia com a Pepe. Falei, cara, você tem que fazer live lá. Tá bom, Pepe, eu vou abrir uma live. Depois nunca mais fiz, mas eu devo fazer, porque é muito legal. Abri uma live, entraram algumas 20 pessoas. Foi fantástico. Fechei 3 contratos na live. Mas por quê? Autoridade. Não foi porque só eu tenho um criativo lá no meu Instagram, não. Porque eu produzo conteúdo, a gente tem toda uma estratégia por trás, todo um planejamento por trás, que a coisa vai acontecendo, né? Então, a gente faz isso, é muito interessante. É que eu vejo muito live é muito interessante fazer. Eu vejo muitos advogados simplesmente olhando pro perfil, não sabem que tem uma estratégia por trás. Vão lá, abre a câmera e começa a produzir conteúdo, produzir conteúdo. E não dá em nada, às vezes. E às vezes um pequeno ajuste mudaria totalmente. Só que esse ajuste é muito individual, é muito personalizado. Então não é, porque o que eu mais recebo é produzo muito conteúdo, o negócio não vai. É porque não tem um planejamento. Exatamente. É porque não tem uma estratégia, não é aprender só a produzir conteúdo. Não, exatamente. Então, assim, a gente tem tudo muito organizado, planejamento, calendário editorial, né? Intencionalidade. Qual que é a intenção desse conteúdo aqui? Exato. Tudo isso você ensinou pra gente lá no calendário. Então, é tudo muito feito, é muito organizado. E tem toda a equipe por trás. Como eu falo, eu sozinha eu comecei. Mas hoje tem uma equipe grande, inclusive. Eu tenho videomaker. Como que chama a função da Nicole mesmo? A Nicole faz tudo. Não. A Nicole mas ela é copywriter, que mais? Ela edita edição. Também. Ela ajuda na gravação. E ela me fala o roteiro, assim, pra eu não parecer que tô lendo. Então, ela fala e eu repito. Então, assim, é muito interessante porque é bom. E a Nicole é uma querida. É uma querida, novinha, irresponsável, sabe? E aí... E ela é social media também, ela faz tudo. Coloca os posts lá pra rodar também. Nicole, você é uma querida.
Não, mas foi incrível. Assim, Mas assim, sabe? ó, tudo assim, a gente proporciona também para a equipe cursos, né? A gente não quer ver alguém lá estagnado. Então a gente traz a equipe também para se atualizar com um monte de coisa. Tanto é que eu comprei o teu curso, a mentoria tua para a gente fazer. Tem outros cursos que estão disponíveis para ela fazer. Então, assim, a gente investe nas pessoas também. Mas é isso, né? E eu acho que essa é a palavra, é investimento. É. A gente vem de uma educação em que o único investimento que a gente foi realmente educado para fazer é colégio, faculdade e uma pós. Entendeu? Aí as pessoas, elas estudam isso e, estou com a carreira feita, já fiz pós, já fiz doutorado, sei lá. Só que aí, o que acontece? Tem um mundo digital acontecendo assim, ó, na velocidade absurda. Que nenhuma faculdade consegue, não tem como, não dá, porque até o semestre da faculdade terminou, o algoritmo mudou 6 vezes. Entendeu? Às vezes muda de uma semana para outra. Exato, então não tem como, você tem que estar sempre se atualizando. Né? Eu dou mentoria, mas eu tô fazendo curso sem parar. Porque senão a minha mentoria vai ficar desatualizada. E aí como é que eu vou fazer? E atua muito mais do que outras, né, Pepe? Porque tu lida com ensinando as pessoas a fazer conteúdo no digital. Se tu não tá atualizado, e aí? Vai estar atrasado para eles, algoritmo? Exatamente. E eu já vi muita gente fazer isso no digital. No digital, nas redes sociais. E assim. Mas é isso. E voltando aqui, o que você falou sobre essa questão do digital sair um pouco dessa... O digital sair do digital... Vamos falar disso daqui. Vamos. A Karina começou a crescer nas redes sociais e aí ela começou a ser chamada para palestras também, né? Sim. Porque é palestra e evento do advogado tal, palestra e evento... Gente, existe um mundo de palestras que nem essa parte eu não sabia de tantos eventos que vocês têm, assim, sabe? Quando eu te conheci, você estava em Nova York, né? Foi em Nova York, foi no... Quem que era? Evento. Era num evento, mas de quem que era? Do Vinícius Nunes, que é o... também, tá. Meu primeiro mentor, que eu abria a mente pro digital. Embora ele tenha os nichos dele que eu te falei, eu fui para um outro lado, mas deu certo, sabe? Deu super certo. Inclusive, eu fui no evento dele junto com você e foi incrível, né? Foi incrível mesmo. Então, e daí você foi para uma... eu te conheci, você estava em Nova York nesse evento do Vinícius. E aí, você foi chamada para essa palestra em Goiânia. Isso, para dar uma palestra em Goiânia. Em Goiânia. E aí, conta da palestra. Para falar sobre a escala, né? Escalar processo, sobre faturamento e tal. Aí, né, a Pepe, minha mentora, super criativa, né, a Pepe, falou assim, Karina, o que tu acha de criar uma ação que todo mundo vai lá, tá falando de digital, tentando fazer fotinha, mandando pelo Instagram lá, um prompt, não sei o quê. O que tu acha de fazer uns $, né, com a tua foto e para tu distribuir na palestra, porque o tema da minha palestra era quem quer dinheiro, né? Porque a gente ia falar de faturamento. E eu sempre eu amo que você entra em todas. Aderi à ideia da PP, levei os $. E todos os palestrantes, a maioria deles, falando de, porque eu vou mandar aqui no direct do Instagram um vídeo meu, é só você clicar não sei aonde. QR Code. Exato, deu tudo errado deles. E eu lá com os $, distribuindo eles, né, quem quer dinheiro, distribuindo. Claro, uma alusão, né, a um programa de TV, mas assim, o que aconteceu? Eu hoje vou em outros eventos e distribuo os $, como tu foi lá comigo em Alphaville, amanhã eu vou levar, já levei em outro evento. Levou até pra Disney, levou pro Mickey. Levou pro Mickey. Mês passado, né? Levei e consegui tirar foto com o Mickey, que é proibido, mas eu consegui, não, né? Enfim, mas assim, então virou, tipo, a minha marca pessoal aqui hoje. Tem aqui o @ do Instagram dela, tem a fotinho dela.
E onde ela vai, as pessoas param por causa desses dólares. Tem gente que vem naquele evento de Alphaville, veio gente atrás de mim, olha, eu quero $1 teu. E então, assim, virou meio que a marca, o branding da Karina, né? Virou, tem figurinha no WhatsApp. Exatamente. E o legal é que isso daqui acontece no presencial, né? Como a gente falou, as pessoas param ela no evento para pedir os dólares, né? E a gente fez alguns reels dela dando os dólares. Então, olha como do mundo real vai pro digital, do digital. Então, já dá para produzir vídeo em cima disso. As pessoas participam do vídeo, as pessoas repostam o vídeo porque elas participaram do vídeo. E daí vira realmente uma marca registrada. Então, se vocês encontrarem com a Karina em qualquer lugar, é bom ela ter. Agora você tem que ir pra todo canto. A gente tava no shopping. Te pararam pra pedir os dólares. E o bom de estar com a Pepe do lado, que ela é super criativa. E ela fala assim, faz isso. Esse vídeo aqui você tem que fazer isso. Então, assim, claro, juntou a criatividade da Pepe com a minha coragem de fazer também. Porque não, tem um monte de gente que tem vergonha. Imagina, posicionamento e tal. Exatamente, né? Eu fui num evento agora no final do ano do Leandro Ladeira e do Érico Rocha, né? Que era pra você ter vindo, mas você tava sem agenda pra vir pra São Paulo. Aí eu fui, né? Coloquei até nossos nominhos lá, te mandei tudo. Sim, eu lembro. E aí, o Érico falou uma coisa que é muito verdade. Tava ele e o Ladeira, né, no palco. O Ladeira falou assim, gente, quando eu dou as ideias, as pessoas têm que topar. Porque senão não adianta. A pessoa fica, ai, meu branding, meu posicionamento, como é que eu faço? Então fica aí com o seu branding sem ganhar dinheiro, entendeu? Tipo, é meio que isso. E aí o Érico e o Ladeira, para fazer esse lançamento, que foi o maior lançamento que teve agora da Black Friday, né? Black Friday infinita deles. O Ladeira se vestiu de noiva. Eles fizeram um casamento. O Ladeira se vestiu de noiva, o Érico de noiva. Eles fizeram um casamento entre o lançamento e o perpétuo. E esse era o criativo deles. E, gente, foi o maior lançamento da Hotmart. Então, você que tá com vergonha, que tá com medo de se posicionar aí, quem tá ganhando dinheiro tem que ter cara, tem que ter coragem. E outra coisa, eu gosto muito de falar dessas coisas de energia, né? Mas a energia da autenticidade é a energia mais magnética que o ser humano tem. Sim. E quando a gente fala assim, vamos brincar, vamos ser a gente. Vamos se conectar de verdade, vamos sair da pose. Conversa, seja humano. Porque é isso, sabe? As pessoas não vão se conectar se a Karina não for quem ela é. E eu te conheço e você é essa pessoa. Sim. Ô, Pepe, e uma outra coisa também, a gente mostra a cara, né? E as grandes empresas hoje, CIMED, Nelson Willis, mostrando a cara, mostrando o dia a dia. E é isso, digital é isso. Porque eu podia muito bem criar um Instagram para o escritório, eu só posto coisas de trabalho. Não, é o dia a dia, o povo gosta de ver dia a dia. Ontem eu postei um history de uma estátua que tem lá em Caxias, perto da minha casa, que eu nunca tinha entendido, não sabia o que era. Eu falei, vou tirar uma foto dessa estátua e vou falar, nossa, eu não sei o que é essa estátua. O que deu de visualização, você não faz ideia. E hoje eu postei explicando sobre, que também não adianta você só não ter deixar sentido. O povo na dúvida. Exato, então, assim, é isso que as pessoas querem, né? Querem ver isso. Exato. Né? Às vezes, bate o carro, quebra o espelho. Poxa, é meu dia a dia, não sou, né? A gente não somos intocáveis no sentido da nossa vida ser tudo perfeito. Não é perfeito, o escritório tem problemas. São problemas como todo mundo. E são esses gatilhos mentais de identificação que trazem o público muito mais para perto de vocês, exatamente. Né? É muito doido, porque muita gente, você pergunta para a pessoa, qual que é o seu diferencial? Aí a pessoa fala, não, olha, eu sou especialista em superendividamento, eu fiz pós, eu trabalhei não sei quanto, eu tenho faturamento. Isso não é seu diferencial, não. Isso um monte de gente pode ter tido. Igual, né? Um monte de gente sabe as coisas que eu sei de marketing. Sim. Meu diferencial é a maneira como eu explico. É a minha história, é a maneira como eu converso, é a maneira como eu me conecto. Porque isso não tem concorrência. Exato. É impossível ter outra. Não tem outra Karina, não tem outra. Por mais que alguém escreva exatamente a mesma palestra e dê exatamente as mesmas notas, não vai ter a mesma espontaneidade, não vai ter a mesma maneira de falar. Entendeu? Então, a partir deste momento que você não tem concorrência, você está livre
para dar o valor que você quiser. Exato. PPI, você sabe que chegou uma pessoa em mim, uma colega lá em alguns eventos que eu fui, e ela falou, Cá, fizeram um dólar igual o teu, um profissional que não era advogado, mas ela falou assim, mas o teu não tem igual, entendeu? É isso que é legal de ouvir, sabe? Porque tem uma originalidade ali, sabe? Tem uma criatividade, quer dizer, a tua criação. E essa questão de criatividade, acho que a gente é muito forte, que a gente se encaixa e vamos fazer. Lembra aquele vídeo do tempo lá que a gente fez, do Juros, da moça do tempo? Do tempo, guria. Que lá eu jamais teria imaginado. Então, assim... E você topou. Eu topo tudo. A ideia do vídeo era o seguinte, a Karina, ao invés dela falar de dívidas como de uma maneira comum, ela fingiu que ela era a moça do tempo. Então, ela falava, aqui tem pancadas de dívidas no Nordeste brasileiro. E agora tá vindo uma nuvem de juros aqui, passando pelo Sudeste. Sim. E ela foi mostrando isso. Então, foi um criativo. Esse daí foi mais pra mentoria, eu acho, Foi pra mentoria. Não foi pro público final, mas deu super certo. E a mentoria é um sucesso. E a gente tem que falar também sobre isso, né? É um sucesso. Essa mentoria... No começo, na verdade, você nem pretendia ser mentora, né? As pessoas foram te pedir. Não pretendia, porque assim, eu não sabia fazer o que eu vou fazer, que material que eu vou fazer, meu Deus. Todo mundo tem síndrome do impostor, pânico, tá, gente? Só de pensar. Aí, um dia, uma pessoa insistiu muito, tá? Uma pessoa de Santa Catarina, um advogado que tinha um escritório. Ele disse, Karina, eu quero ter sua mentoria e tal. Eu falei assim, eu vou cobrar bem caro para ele não aceitar. Guri, o cara aceitou. Eu falei, puxa vida, eu vou ter que me virar, fazer um cronograma dentro do que eu acho que é o importante, porque a minha mentoria é pura prática. A gente quer saber da lei, a lei a gente junta lá na plataforma para a pessoa ler. Mas é muita prática. Exatamente, diferencial que você tem a prática e você passa para a pessoa. Exatamente. Então, assim, aí eu fiz a mentoria. Fiz primeiro escritório, que antes era individual, era para o escritório. Exato. Aí, o que aconteceu? Começou a aparecer mais pessoas. Falei, meu Deus, tá. Eu tinha mentoria, às vezes, 3 por dia. De tanto que a pessoa começou a procurar individual. Depois eu falei, eu não aguento. Eu fiquei assim, muito cansada, porque cada escritório tinha sua dificuldade. Então, era o mesmo tema, mas os problemas diferentes, né? Então, tinha escritórios com equipe de 10 pessoas, 20, e eu lá, sozinha, me virando, sabe? E aí um dia eu conversei com a PP, gente, eu não aguento mais, eu estou esgotada, vamos fazer algo coletivo. Aí a gente se juntou, né? E deu certo também, a gente conseguiu bastante alunos, a gente não gastou quase nada. A gente não gastou quase nada, a gente fez tudo no orgânico, a gente fez sem R$1 de tráfego. Exatamente. Deu um faturamento, assim, espetacular. Exatamente. E foi um faturamento bem mais alto que muitas mentorias que utilizam tráfego pago. Deixando bem claro, eu não tenho nada contra tráfego pago. Inclusive, acho que a gente tem que utilizar na próxima. A gente vai utilizar. Sim. Mas a gente fez um lançamentozinho ali, só no orgânico da Karina, para ver aí o potencial da audiência dela. E foi algo legal. Assim. E, inclusive, neste evento do Érico Rocha, do Leno Ladeira, tinham 5.000 pessoas. Para todas as pessoas que eu falei do faturamento da sua mentoria, as pessoas ficaram assim, como? Só no orgânico? Como assim? Quantas pessoas tinham equipe? E não sei o quê. E assim... eu, tu. Não, assim, as pessoas ficaram impressionadas mesmo. Então, assim, é o que eu falo, eu não falo da boca pra fora. Você realmente, você é influenciadora, você não é... Porque tem uma grande diferença entre criadora de conteúdo e influenciadora. E você tem esse poder de influência, assim, sabe? Isso é muito bom. E o que eu acho legal é que no grupo da tua mentoria, o grupo não para. Gente, agora eu já tô formada em superendividamento, porque manda lá e a Karina responde na mesma hora. Não, ó, o juiz é isso aqui. E ela responde. Então, assim, é uma comunidade que se formou ali, que as pessoas estão o tempo todo interagindo, o tempo todo conversando entre elas. Quando não é você que tá respondendo alguma dúvida, alguém tá falando. E legal. Além de superendividamento, também tem entrega aí de marketing de conteúdo. Você abriu
Você abriu como é que você faz o tráfego, né, do seu escritório. Sim. Então, é uma mentoria bem legal, É. assim, e que vale muito a pena. Inclusive, alunos da mentoria da Karina que estejam nos escutando, deixe um comentário aqui, não deixa de falar aí o que vocês estão achando de participar dessa comunidade maravilhosa. E você que está em casa também, aproveita, comenta aqui, fala o que vocês estão achando do podcast, não deixa de curtir, se inscrever no canal, né, que pra gente isso é muito importante, pra gente continuar aqui nosso papo sobre empreendedorismo. E daí, aí, beleza, você foi lá e criou essa mentoria em grupo, mas o seu negócio principal é o escritório. É o escritório. Você não desvia disso. Não né? desvio, é o principal, sempre foi, né, Pepe, o meu foco principal, mas as coisas vão acontecendo à medida que tu vai ficando mais conhecida. Então, por exemplo, tem surgido muitas parcerias, que eu às vezes não conheço as pessoas e, olha, tal advogado me indicou. Então, assim, é legal isso. É legal você estar nos eventos. Eu participo de muitos eventos. Você está indo para um hoje, né? Amanhã. Hoje teria outro, mas eu não pude ir porque a viagem cheguei mais tarde, tem os podcasts para gravar hoje. Mas amanhã e sábado eu tenho o evento o dia todo. Então, assim, entre advogados... Cada evento, às vezes, é um assunto. Dessa vez vai ser gestão, uma imersão sobre gestão. E aí eu sempre trago algum membro da minha equipe, sabe? Para ele também aproveitar, identificar e trazer melhorias para o escritório, porque às vezes eu sozinha não consigo. Então, assim, eu oportunizo que cada um também pense junto, sabe? O Nelson Williams, na entrevista dele, ele falou que na época ele estava no interior de São Paulo. Sim. E ele abriu uma sede do escritório em São Paulo. Sim. Só que, na verdade, ele nem vinha para cá, ele só colocou para ter no cartão lá, Avenida Paulista. Sim. Né? E eu acho que naquela época isso contava muito. Sim. Hoje em dia você consegue ter um escritório no Sul. Sim, e esse escritório atuar no Brasil todo. Quando que você acha que isso vai se expandir mundialmente, essa área de direito? Você acha que existe essa possibilidade? Porque se você for pensar em outras áreas, com o digital você consegue, por exemplo, marketing, edição de vídeo, nutricionista, terapeuta, você consegue atender qualquer pessoa do mundo. Você não precisa exatamente atender Brasil. Mas o direito, ele limita porque as leis são brasileiras. Quando que você acha que isso você vai conseguir, sei lá, quando que você acha que vai expandir? Você acha que não... Depende da área. Qual será o futuro? Porque assim, por exemplo, tem uma área que dá para fazer morando em outros países. Qual área que dá pra fazer? Cidadania. Sabe? O direito internacional, mas eu não vejo como uma área digital tão forte assim, sabe? Cidadania não? Acho que cidadania sim, mas um direito internacional, vou trabalhar... Aí eu não sei como que é muito, não entendo, tá? Mas cidadania eu acredito que sim. Eu acho que até é mais fácil quem mora no exterior fazer cidadania de um advogado que mora no Brasil, porque você tá ali dentro de um núcleo, né? Por exemplo, cidadania italiana, você faz com um parceiro que mora na Itália, é tudo mais rápido. Então, eu acho que tem áreas, mas não é tudo. Não sei se isso vai ficar a nível mundial o direito. Você vê você não enxerga esse futuro? A nível mundial, não. Mas, por exemplo, eu também poderia morar nos Estados Unidos e ser do digital, mas atendendo o Brasil, sabe? Tanto é que eu fiquei quase um mês agora nos Estados Unidos e o escritório rodou sozinho então é possível. Ninguém sabia que eu estava nos Estados Unidos. Teve um cliente que eu falei que ele queria uma reunião, fiz reunião com ele e eu falei, eu estou nos Estados Unidos, então tem questão de fuso horário, mas deu tudo certo, sabe? Então as pessoas às vezes não sabem. Mas e tem gente que nos contrata, que é de outro estado, mas acho que nem sabe também de onde que a gente é. Tem gente que não se preocupa porque... Talvez por causa da minha autoridade, porque eu mostro meu rosto, sabe? Que eu sou uma pessoa Exato, correta. Você não está contratando um panfleto. Não, exato, não é é isso aí. Então é isso, sabe? É tudo o digital que trouxe, mas através de um monte de coisas, né? Sim, e hoje em dia, como que você enxerga a atuação da OAB em relação aos conteúdos que estão sendo postados pelos advogados? Olha, assim, a gente tem o provimento, né? Então, dentro do provimento tá tudo certo. Ele foi criado para a questão do marketing, tá? Agora, eles vão criar um procedimento em relação à ostentação. Porque tem advogados que mostram um monte de coisas,
Mas aí tem que ver o que é ostentação para um, às vezes não é para outro, às vezes é o dia a dia da pessoa. Então, assim, vai ser uma discussão grandinha aí. Mas mas estão para criar esse código de anti-ostentação. Nossa. E você acha que, para um advogado hoje, o digital, qual é a escala de 0 a 10? Quanto que você acha que um advogado tem que estar no digital? Olha, depende da área que ele atende, depende do que ele faz, porque tem áreas que também não comportam o digital, né? Mas eu acho que o 9 acho que tem no que geral, estar, assim, geral, né? No geral. Porque eu vou te falar, se eu não tivesse no digital, eu não teria nem escritório mais. Não conseguiria manter, porque eu não tinha mais clientes orgânicos, assim, sabe? Tá cada dia mais difícil. Então, quem tá no digital tá tomando os clientes de quem tá esperando atrás da mesa. Porque o mais conhecido sempre ganha, né? Não adianta. Exatamente. Você tem que... Quem não é visto não é lembrado. Tem bem essa coisa, né? Então... Exato. Eu até tô lendo um livro que chama... É Manual de Persuasão do FBI. Não sei se você conhece esse Já ouvi livro. falar. Mas eu tô lendo agora, é muito interessante, Sim. gente. É incrível. E eles falam, logo no início do livro, né? O quanto era importante para um agente do FBI, para ele tirar alguma informação sigilosa de alguém, ele ficava, às vezes, mais de um ano só sentando na frente da pessoa e lendo jornal, sem fazer nada. Só para a pessoa se acostumar com o rosto. Sim. Só para a pessoa, para o cérebro da pessoa identificar aquilo como um rosto conhecido, familiar. E aí, quando ele puxava a conversa, a informação saía. Mas ele ficava mais de um ano só abrindo o jornal e lendo lá, tipo, nem falava com a pessoa, sabe? E assim, achei isso muito interessante. E é muito isso que o digital traz pra gente, né? Às vezes você fala assim, meu conteúdo não alcançou. Não deu. Pera, calma. A média da pessoa começar a te seguir é depois que o seu conteúdo é visto por essa pessoa, numa média de 2 a 3 vezes. Sim. A pessoa toma a decisão de te seguir, né? Então você tem que aparecer na timeline dela, tem que prestar atenção em você. E tem que aparecer várias vezes. E como alcançar isso, né? Porque às vezes eu apareço uma vez, depois sumo. Então tem que alcançar esse público, né? Exato. E aí depende muito desse engajamento, de você chamar a atenção da maneira certa, de você ter uma estratégia aí de intencionalidade que você já tem, né? Então é muito isso. Mas eu acho que o digital te possibilita ser reconhecida pelas pessoas, né? Exato. Às vezes, as pessoas, elas te veem e falam, não, mas você já é familiar para mim. Sim, então eu vou no seu, que é mais fácil. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a gente tem um paradoxo aí, né? Porque existem advogados, incríveis advogados, a gente sabe disso, que às vezes não estão no digital, e aí quando entram tem uma grande dificuldade. Porque quer conversar com aquela linguagem. Juridiquês, né? Não dá. Isso acontece em outras profissões, óbvio, né? Mas eu acho que... eu lembro dos meus professores da faculdade. Sim. Os professores que eu mais amava na faculdade eram os que conversavam... Uma linguagem clara, de igual para igual, aí eu né? entendia, Isso aí, claro. Né? Depois, óbvio, né? Com o passar dos anos, a gente foi entrando mais no juridiquês, mas no primeiro ano eu lembro até hoje, né? Eu lembro, assim, de alguns professores de verdade que eles davam exemplos reais, assim, que eu nunca mais me esqueci. Eu nunca mais me esqueci. E por isso que nos vídeos a gente faz aquela questão de eu ser a mesma, né? Você é a sua cliente, né? A minha cliente. Porque isso conecta muito, né, Pepe? Imagina. E é uma linguagem muito clara, assim, é povo, né? O que ele entende, não tem nada de juridiquês, não falo, e facilito cada vez mais a comunicação. E é isso aí, o sucesso tá na comunicação, né? Em muitas tem coisas. uma pesquisa sobre isso, que 85% do nosso sucesso é atrelado à nossa comunicação. Claro, com certeza. Independente do digital. Né? Independente, porque eu lembro que quando eu fazia estágio em escritório, os advogados amavam quando eu ia no fórum. Eu conseguia tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Eu ficava amiga de todos os atendentes do fórum, dava carona. Mas assim,
isso não quer dizer que eu era a melhor advogada do mundo, porque Mas eu não comunicadora. era. No direito eu não era, gente, tanto que eu saí. No direito eu não era. Mas comunicava bem, né? Mas eu conversava, eu conseguia, tem que conseguir mais prazo. Não, eu resolvo. Vamos lá, que deixa comigo, entendeu? Então, eu acho que qualquer coisa que você faça na sua vida, se você se comunica bem, se você é clara, porque a comunicação não é sobre o que você fala, é sobre o que o outro escuta. Então, não adianta para você estar claro, tem que estar claro para o outro. Exato. Porque a comunicação não é para mim, é para o outro. Exatamente. Né? Então, ele tem que entender. E não aí, essa nada. percepção que às vezes as pessoas não têm, né? E é muito interessante, assim, quando eu não tenho gravação de vídeo, eu sinto falta, é cansativo, porque assim, a gente tem que trocar de roupa toda hora, aí eu falo, que saco, mas vamos lá. Você tem que começar a colocar uma peruca, porque aí você não precisa trocar de roupa, você coloca a peruca em cima. Olha a ideia da Pepe, não me fala isso, que daqui a pouco eu vou aderir, hein? Oi, eu sou a Kika, atendente virtual do KDG. Mas assim, é muita coisa, assim. E fora as coisas do escritório, né, Pepe? Mas assim, não adianta, virou extensão do trabalho, é super sério pra mim, não mudo, sabe? Tem tudo isso. E como você enxerga a Karina daqui a um ano? A Karina daqui a um ano, eu acho que é imparável. Eu espero cada vez estar com mais ideias, sabe? A gente já pretende, o pessoal fala que a gente vai expandir bastante escritório, sabe? Eu não pretendo ter atualmente em outros estados o escritório, mas atualmente a gente pretende... Escritório físico, né? O digital está no Brasil todo, né? Eu não pretendo mais assim... Daqui a um ano vai ter Acre. Não, acho que é menos um ano. É que a gente tá colocando outras áreas também, sabe? Então, atender outras áreas, agora fazendo um empresarial, sabe? Empresarial de gestão de passivo. Então, expandir o tipo de cliente, sabe? Ter um outro tipo de cliente. Expandir seu público-alvo ali, né? Exatamente, isso aí, o público-alvo. É isso aí. Daqui a um ano, a gente pretende estar atendendo o Brasil todo esse novo público-alvo, sabe? Entendi. No Acre também. Mas é muito legal, cara, muito legal. E eu tô pegando bastante aqui nessa nota, porque eu não falei uma coisa que é muito importante. Te falaram que já fizeram uma nota que era parecida, mas não teve graça. Mas sabe por quê? Porque essa daqui vem com a sua energia, e a sua energia é de prosperidade. Então não aceita imitações, não tem como. Isso daqui foi na mão do Mickey, você levou pro Mickey, entendeu? Não tem como. Então isso daqui tem uma energia de prosperidade. Encontrem a Karina e peguem a nota dela. Cara, eu amei conversar com você. Também, muito Nem obrigada. Parece que passou o tempo aqui, né? Verdade, eu tava muito nervosa. E a gente foi sem script, sem nada, porque eu acho que é isso, sabe? Aqui a gente gosta de falar de empreendedorismo consciente, de comunicação, de fazer com que cada vez mais pessoas consigam se conectar ao seu propósito, porque daí você vai fazer algo com prazer. E aí você vai entregar o seu melhor. E é isso que você faz e que você expande para a sua equipe, a sua equipe faz também, entendeu? Exato. E aí tudo flui. Tudo flui. A gente tem essa questão. Esses dias eu recebi um cartão deles, eu fiquei muito emocionada, porque a gente também, eu não fico esperando que façam, mas foi uma mensagem tão bonita e me falaram que eu sou inspiração. Então, assim, se a tua própria equipe te tem como inspiração, embora... tem gente que só trabalha, mas tem gente que você inspira. E eu vejo que a minha equipe é muito engajada, sabe? Temos uma cultura muito boa e é muito, muito legal. E cada dia, assim, hoje a gente vai estar falando de expansão no sentido de ter mais pessoas, o escritório expandir em número de... Então, o número de salas, sabe? E a gente está sempre falando isso. E eu falo, Carol, tu não pode falar nada, porque tudo que ela fala acontece. Aí a gente falou assim, vamos alugar um andar inteiro. O cara do andar inteiro que a gente quer alugar vai sair de lá. Então, assim, as coisas acontecem, sabe? Mas acho que a energia é boa, a gente não tem inveja de ninguém, a gente faz o nosso trabalho, fica na nossa... E as coisas estão vindo, sabe? É muito legal. E agora também está com uma outra agência parceira, que também é parceira do nosso podcast. Quero agradecer o pessoal da ATAR, que está sempre com a gente. Estou fazendo um trabalho incrível também com a Karina, né? Dela. Agora eles cuidam de tudo. Eles estão cuidando bem da minha campanha. Nossa, é diário o feedback deles, diário perguntando como que tá. E isso é fantástico, porque é difícil encontrar uma agência que faça isso.
uma agência mesmo. Às vezes tem um gestor que é uma pessoa física mais perto de você. Mas a toda essa agência, equipe, toda essa estrutura, toda, né? tem uma equipe gigante no nosso grupo e todo mundo preocupado, engajado, buscando resultados, sabe? E é isso aí, é fantástico. Gosto bastante da Atar. Então, cara, finalizando aqui, quero te agradecer mais uma vez o pelo podcast e também pela nossa amizade, porque você sabe que você é uma pessoa muito especial e que faz parte dessa nossa... a gente evoluiu muito juntas, eu acho. Assim, sabe? Verdade. Então, e vamos continuar. E tem um projeto novo aí na Temos PP. um projeto novo aí, pessoal aí, a galera, advogados, advogadas, já mandem um oi, aguardem que vem aí. Aguardem que vem aí. Quero agradecer a todo mundo, agradecer ao Guto, que é nosso mágico aqui das câmeras também. Agradecer aqui a Carol, que veio ver a gente ao vivo, tá aqui na nossa área VIP da Atar, e todo o pessoal da Atar também. Então, gente, até a próxima, já deixa aqui o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, manda esse podcast aí pros seus amigos e amigas, porque a sua interação é muito importante. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Uhul! Ei! Gostou? Muito legal, adorei, guria. Dá pra fazer muito corte, né? Eu fui pensando nos cortes.